Esther capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu seus vestidos reais e entrou no pátio interior do palácio do rei, que ficava bem em frente ao salão real. O rei estava sentado no trono real. Quando ele viu a rainha Esther ali no pátio, teve boa vontade para com ela. Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão e mandou que ela se aproximasse. Esther se aproximou e com a mão tocou a ponta do cetro. Então o rei perguntou a ela: "O que você deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça a metade do meu reino." E Esther respondeu: "Se for do agrado do rei, quero que o rei e Ramã venham hoje a um banquete que preparei." O rei ordenou: "Digam a Ramã que venha depressa, para que aceitemos o convite de Esther." Então o rei e Ramã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto serviam o vinho, o rei disse a Esther: "Agora me diga, o que é que você deseja e eu mandarei fazer a sua vontade. Darei a você mesmo que seja a metade do meu reino." Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu maior desejo. Se eu achei favor perante o rei, e se for do seu agrado atender ao meu pedido, venha amanhã outra vez e traga Ramã ao banquete que vou oferecer. E amanhã falarei ao rei do que se trata." Naquele dia Ramã saiu de lá muito feliz e contente, mas quando viu Mordecai ali na porta e que ele não se levantou nem mostrou respeito diante dele, ficou furioso. No entanto, Ramã procurou não dar importância ao fato e foi para casa. Ele mandou chamar seus amigos e também sua mulher Zeres, e falou com eles a respeito da riqueza que possuía, dos muitos filhos que tinha, das promoções que o rei lhe havia concedido e como era agora o homem mais importante do reino. Finalmente anunciou com muito orgulho: "Além disso, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para o banquete que ela ofereceu, e estamos convidados para outro banquete amanhã." Depois ele disse mais estas palavras: "Porém, tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado bem em frente ao portão do palácio real." Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos disseram a Ramã: "Mande fazer uma forca de cerca de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que dê a você licença para enforcar Mordecai. Depois disso você poderá ir ao banquete sossegado com o rei." Ramã gostou muito desta ideia e mandou fazer a forca. Esther capítulo 6. Naquela noite o rei não conseguia dormir, então mandou trazer o livro que contava a história dos acontecimentos importantes do reino, e um secretário leu o livro diante do rei. E foi lido a respeito de Mordecai, que havia denunciado o plano de Bigtan e Teres, 2 dos ajudantes de confiança do rei, guardas do portão do palácio, e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. "Qual a honra de reconhecimento que Mordecai recebeu por isso?" perguntou o rei. E os seus oficiais disseram: "Ele não recebeu nada." "Quem está de serviço no pátio de fora?" perguntou o rei. Assim que o rei acabou de fazer a pergunta, Ramã entrou no pátio externo do palácio a fim de pedir ao rei o enforcamento de Mordecai na forca que ele mandara fazer. Por isso os oficiais disseram ao rei: "É Ramã que está no pátio. Digo a ele para entrar." Foi a ordem do rei. Então Ramã entrou e o rei perguntou a ele: "O que devo fazer para honrar um homem que verdadeiramente me agrada?" Ramã pensou consigo: "Acho que eu sou o único homem a quem o rei deseja honrar." Por isso ele respondeu: "Ao homem que o rei quer honrar, mande trazer um manto que o próprio rei costuma usar e um cavalo que o rei costuma montar, e que leve a coroa real na cabeça. Em seguida, mande que alguns dos príncipes mais importantes do reino vistam o homem com aquele manto. E depois eles devem levar o homem pelas ruas da cidade, montado no próprio cavalo do rei, e dizer em voz alta diante dele: 'É assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar.'" "Ótimo", disse o rei a Ramã. "Vá depressa pegar o manto e o meu cavalo, e faça ao judeu Mordecai o que você descreveu. Ele está assentado no portão do palácio do rei. Faça tudo como você disse. Não se esqueça de nenhum detalhe." Então Ramã pegou o cavalo, vestiu Mordecai com um manto e Mordecai montou nele. E Ramã conduziu-o pelas ruas da cidade, falando em voz alta diante dele: "É assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar." Depois disso, Mordecai voltou para o seu trabalho, mas Ramã voltou correndo para casa, completamente humilhado e aborrecido. Quando Ramã contou a Zeres, sua mulher, e aos seus amigos o que tinha acontecido, eles disseram: "Se Mordecai é judeu, você não vai lucrar nada com seus planos contra ele. Você não terá condições de enfrentá-lo, você ficará arruinado."
Enquanto ainda estavam discutindo o assunto, chegaram os ajudantes do rei para levar Ramã com toda a pressa ao banquete que Ester havia preparado. Ester capítulo 7. Então o rei e Ramã vieram ao banquete de Ester. Outra vez, enquanto serviam o vinho, o rei perguntou a ela: "Qual é seu pedido, rainha Ester? O que é que você deseja? Seja o que for, eu darei a você, mesmo que seja a metade do meu reino." Por fim, a rainha Ester respondeu: "Se eu posso contar com o favor do rei, e se for do agrado do rei, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se apenas nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu não ia dizer nada, porque nenhuma aflição como essa justificaria incomodar o rei." "Que conversa é essa?" perguntou o rei Xerxes. "Quem teria coragem de tocar em você? Onde está ele?" Ester respondeu: "O inimigo e adversário é Ramã, este homem perverso." Então Ramã começou a ficar apavorado diante do rei e da rainha. O rei ficou furioso, deixou o vinho e saiu para o jardim do palácio. Enquanto isso, percebendo que o rei já tinha decidido condená-lo, Ramã se levantou para implorar que a rainha Ester tivesse pena dele e não deixasse que fosse morto. Ramã se atirou sobre o sofá onde a rainha Ester estava sentada, e nesse momento o rei voltou do jardim do palácio. "Será que ele quer abusar da rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos?" gritou o rei. Sem demora, os oficiais do rei cobriram o rosto de Ramã com um pano. Então Harbona, um dos homens de confiança do rei, disse: "Majestade, Ramã deu ordens para construir uma forca de cerca de 20 metros de altura perto da casa para enforcar Mordecai. Perto da sua casa, para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado." Então o rei deu esta ordem: "Enforquem Ramã nela." Fizeram como o rei mandara, e Ramã morreu na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E com isso, a ira do rei se acalmou. Ester capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Ramã, o inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester contou que ele era o seu parente. O rei tirou o seu anel que ele tinha tomado de Ramã e o deu a Mordecai, e Ester deu a Mordecai a responsabilidade de administrar os bens de Ramã. Mais uma vez, Ester veio perante o rei e se ajoelhou aos pés dele, pedindo com lágrimas nos olhos que mandasse suspender o plano maligno de Ramã, o Agagita, contra os judeus. De novo, o rei fez sinal para Ester com um cetro de ouro. Então ela se levantou e ficou de pé diante dele e disse: "Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se o que pedir for justo, mande uma ordem para que não seja executado o plano de Ramã, filho do Agagita, Hamedata, de destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça do meu próprio povo e dos meus parentes?" Então o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: "Já dei a Ester o palácio de Ramã, e ele foi enforcado porque tentou matar vocês. Agora escrevam outro decreto aos judeus em nome do rei e em favor dos judeus, como lhes parecer melhor, e coloquem o sinal do anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel não pode ser revogado." Imediatamente foram chamados os secretários do rei, no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivã. Os secretários escreviam conforme Mordecai ia falando. Era uma lei para os judeus e para os oficiais, os governadores e os oficiais, os governadores e os príncipes de todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, num total de 127 províncias. Nessas ordens foram escritas na linguagem que o povo de cada província podia entender. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e as enviou por meio dos mensageiros montados em cavalos velozes, criados das estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus em toda parte o direito de se reunirem em defesa de suas vidas, suas mulheres e filhos, e destruir todos os que viessem com armas contra eles, e para tomarem os bens desses inimigos. O decreto entrou em vigor em todas as províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. A carta ainda dizia que se devia mandar uma cópia desse decreto a todos os povos, a fim de que os judeus se preparassem para vingar-se dos seus inimigos.
Então os portadores das cartas saíram com toda a pressa, montados em cavalos que se usavam no serviço do rei, levando a ordem do rei. A mesma lei também foi publicada na capital Suzã. Então Mordecai vestiu as roupas reais de cores azul e branco, trazendo a grande coroa de ouro com um manto especial de púrpura feito de linho da melhor qualidade, e saiu da presença do rei pelas ruas da cidade, que estavam cheias de gente, exultando de alegria. Os judeus sentiram muita felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada cidade e província, quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas. E muitos que pertenciam a outros povos da terra tornaram-se judeus, porque tinham medo do que os judeus pudessem fazer com eles. Esté capítulo 9. Assim, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que entraria em vigor o decreto do rei, que seria o dia em que os inimigos dos judeus esperavam matá-los, aconteceu exatamente o contrário. Os judeus se reuniram em suas cidades por todas as províncias do rei Xerxes para se defenderem contra qualquer pessoa que procurassem fazer mal a eles. Mas ninguém conseguiu fazer-lhes mal, pois todos estavam com muito medo. Todas as autoridades das províncias, os sátrapas, os governadores, os ajudantes, defenderam os judeus por causa do medo que tinham de Mordecai, porque Mordecai se tornou muito influente no palácio do rei, e a fama dele era conhecida em todas as províncias, e ele ia se tornando cada vez mais poderoso. E os judeus fizeram o que queriam com seus inimigos, matando-os e destruindo-os. Na cidade de Suzã, os judeus mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaisata, os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedata, o inimigo dos judeus. Porém, eles não se apossaram dos bens de Ramã. Naquele mesmo dia, quando contaram ao rei qual era o número dos que foram mortos em Susã, a capital, ele chamou a rainha Esté e disse a ela: os judeus mataram e destruíram 500 homens em Susã, incluindo os 10 filhos de Ramã. Se eles fizerem isso aqui, o que será que eles fizeram no restante das províncias do império? E agora diga, que mais você deseja? O que você quiser será dado. E Esté respondeu: se for do agrado do rei, deixe os judeus que estão aqui em Suzã fazerem de novo, amanhã, o que eles fizeram hoje, e dê licença para os 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. O rei concordou, e foi anunciada em Susã a ordem real, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram pendurados na forca. Depois os judeus de Susã se juntaram no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã. Também dessa vez não se apossaram dos seus bens. Desse meio tempo, os outros judeus que moravam em todas as províncias do rei Xerxes se juntaram para proteger as suas vidas e destruíram todos os inimigos, matando 75.000 dos que odiavam os judeus. Porém, eles não tomaram os seus bens. Isso foi feito em todas as províncias no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, comemorando a vitória num dia de festa e alegria. Porém, os judeus de Suzã tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º dia descansaram, e fizeram dele um dia de festa e alegria. É por isso que os judeus que vivem nas vilas e povoados em todo o país de Israel até hoje comemoram a festa todos os anos no 14º dia de Adar, quando se alegram e mandam presentes uns aos outros. Mordecai registrou todos esses acontecimentos e enviou cartas para os judeus que moravam perto e para os que moravam longe, em todas as províncias do rei Xerxes, dando ordens a eles para declararem como feriado anual o 14º e 15º dias do mês de Adar, e comemorar com festas, alegria e presentes para os pobres este dia importante da história dos judeus, pois eles se livraram dos seus inimigos e sua tristeza se transformou em alegria e o choro num dia de festa. Então os judeus aceitaram as ordens de Mordecai e começaram este costume que se repete todos os anos, como lembrança do tempo em que Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, o inimigo dos judeus, tinha planejado destruir o povo judeu, escolhendo o dia da destruição por meio de jogo de dados.
Mas quando Esther foi dizer isso ao rei, o plano maligno de Ramã se virou contra ele mesmo, e ele e os seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa festa tem o nome de Purim, porque Pur é a palavra que se usa na língua dos persas. Todos os judeus em todo o reino concordaram em começar este costume e passá-lo aos seus filhos e a todos os que se tornarem judeus. Eles prometeram que nunca deixariam de festejar esses 2 dias, anualmente, conforme Mordecai havia escrito. Seria um acontecimento anual que passaria de uma geração a outra, comemorado por todas as famílias, em cada província e em cada cidade. Desse modo, a lembrança do que havia acontecido jamais seria apagada pelos judeus. Nesse meio tempo, a rainha Esther, filha de Abiail, escreveu uma carta junto com Mordecai para confirmar a primeira carta em que recomendava comemorar todos os anos a festa de Purim. Mordecai enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do rei Xerxes com palavras de boa vontade e encorajamento aos judeus, e a confirmarem esses 2 dias todos os anos como a festa de Purim, conforme fora decretado pelo judeu Mordecai e pela rainha Esther. Esse decreto valia para eles mesmos, para todo o povo judeu e para os seus descendentes, e incluía também orientações em relação ao jejum e à lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmava essas datas e foi registrado no livro. Esther capítulo 10. O rei Xerxes ordenou a cobrança de impostos a todo o seu império, até sobre as distantes ilhas do mar. As grandes ações do rei e também a história completa da grandeza de Mordecai e das honras que o rei concedeu a ele estão escritas no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Ele era, sem dúvida, muito importante entre os judeus e todos os respeitavam, porque trabalhou para o bem do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus.